pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou te dar 10 dicas para você ter sucesso no plantio da couve. Bora lá? A primeira dica é a escolha da semente ou da espécie de couve que você vai plantar, né? Essa couve tronchuda portuguesa, ela se desenvolve muito bem, e essa couve manteiga legítima do pé alto se desenvolve melhor ainda. Só que ela fica muito alta, essa daqui fica mais compacta. E tem também as couves por muda, couve manteiga feita somente por muda. Eu vou mostrá-la. São essas aqui, ó. Essas couves, elas se desenvolvem bem, porém não tão bem quanto aquelas lá de semente. Estas daqui, eu escutei um barulho ali em cima, gente, acho que é o tio. Estas aqui, elas ficam até com as folhas maiores do que isso, tá, gente? Mas aqui eu colho couve todos os dias para minhas galinhas. Todo dia eu tenho que tirar a couve daqui, por isso que elas não têm nem prazo de se desenvolver mais do que isto. Olha, mas fica até bem grande. Elas se desenvolvem mais, tá, gente? Como eu disse, eu tiro todo dia, então não dá nem prazo para as coitadinhas, né? Só que essas aqui tem um porém. Olha bem, quando elas estão pequenas, quando elas estão pequenininhas, ó, desse tamanho aqui, elas não desenvolvem tanto. Vou dar pausa aqui e vou olhar o tio. Pessoal, não consegui filmar o tio. Eu chamo de tio, gente. Aqui na minha região a gente tá acostumado a chamar de tio. Mas eu já vi que em várias regiões chamam ele de teiu, né? Aqui todo mundo fala tio. Eu queria ter filmado ele, mas eu não consegui. Ele é muito rápido. Todo dia ele vem aqui, eu até trato dele. Eu tiro os ovos caipira das minhas galinhas e coloco um ovo branco lá pra ele, gente. Eu fico com dó e trato dele. Mas vamos voltar pra couve. Essa couve aqui tem um diferencial que ela dá muita mudinha, tá vendo? Esta é uma outra dica que eu vou dar daqui a pouco. Essa couve é essa, ó, couve tronchuda portuguesa. Essas aqui, ó, olha que lindas. Olha, essas aqui se desenvolvem muito, cresce muito rápido, pequenininha. Olha o tamanhozinho desse pezinho, gente, tá lá no chão praticamente. Eu já tirei, olha, tá vendo? Esses galinhos aqui, ó, é onde eu já tirei muito aqui, ó. Todas eu já tirei bastante. Elas engrossam o pé bem rapidinho, se desenvolvem bem rápido. Antigamente eu via no YouTube pessoas que mostravam a couve linda, maravilhosa, grande desse jeito, poderosa, e eu ficava até triste, chateada, porque as minhas eram daquela primeira que eu mostrei e não ficavam assim. Quando elas estão pequenininhas assim, elas não desenvolvem tão bem. Mas depois eu descobri, gente, a espécie da couve. Não adianta plantar uma espécie e querer que ela se desenvolva como a outra, né? Essa outra aqui, pessoal, é essa daqui, ó. Eu amei, eu vou plantar mais dela. Ela tem folhas gigantes. Essa daqui fica gigante. Olha o tamanho das folhas. Olha o tamanho desta folha. E ela tá sem espaço. Hoje eu vou colher, vou limpar aqui bastante. Quando eu plantei elas aqui, eu não pensei que elas fossem desenvolver tanto dessa maneira. Eu pensei que elas fossem desenvolver como as minhas outras que eu estava acostumada, aquela primeira que eu mostrei. A segunda dica é em relação ao local. Plante num local que elas possam se desenvolver. Aqui o meu não tá legal, porque elas estão muito apertadinhas, isso proporciona surgimento de pragas, tá? E não deixa elas se desenvolverem adequadamente, elas têm muita disputa de nutriente. Se você for plantar num vaso, no mínimo 30 centímetros, tá? Mas é mais do que isso, é melhor ainda. Quanto maior o vaso, mais elas vão se desenvolver. Porque se as raízes forem limitadas no crescimento, limita também o crescimento da planta. Isso vale para qualquer planta. Outra coisa é o solo, o substrato. Ele tem que ser bem drenado, rico em matéria orgânica, principalmente nitrogênio, que vem dos estercos de boi, ou esterco de aves, né? Ou torta de mamona. Muito bom. Se for em vaso, que ele seja bem drenável, que ele não acumule água, mas que seja bem rico em matéria orgânica, humus de minhoca. Outra dica importante é adubar com cálcio, para as folhas ficarem bem vigorosas, bonitas, aguentarem bem o sol. Toda planta que fica no sol extremo, gente, precisa de cálcio. E as couves amam cálcio, tá?
Adubem com casca de ovo batida no liquidificador, faz aquela farinha, aduba. Outra coisa que as couves gostam muito são as cinzas de madeira. Cinzas de madeira também têm cálcio, elas amam demais. Elas também têm cálcio e também têm potássio, fósforo e magnésio, além de ajudar a corrigir o solo, tá? É muito importante colocar cinzas de madeira. As cinzas de madeira eu vou mostrar aqui uma que eu fiz ontem à noite. Olha, pessoal, ontem à noite eu fiz estas cinzas aqui, ó. Eu queimei aqui uns 6 caixotes, desse tipo de caixote aqui, ó. Eu queimei 6 desse. Olha que pouquinho que deu muito pouco, né? Olha. Aí o que eu faço, aqui tem muita carvão, ó, né? Nem tanta cinza. Ficou um pouco de carvão. Olha, um pouquinho que a gente mexe já começa a voar. Então, o que eu faço? Antes eu peneirava, mas eu perdia muito, se espalhava pelo vento afora, né? Então, agora aqui eu jogo água aqui dentro, encho de água, deixo de um dia por outro para absorver bem os nutrientes na água. E depois eu diluo mais e vou regando minhas plantas. É isso que eu tô fazendo agora. Outra dica muito importante é não deixar folhas velhas. Se você não der conta de consumir as suas couves, retire as folhas velhas, as folhas de baixo, assim, ó. As minhas não estão velhas porque eu não dou nem conta de ter couve para tratar das minhas galinhas, né? E outra dica, retire as mudinhas que vão dando assim pelo caule, retire, porque elas tiram a força da folha mãe se desenvolver. Eu não tiro, gente, porque eu trato das galinhas com as mudinhas também. Então eu vou tirando, todo dia eu tiro um pouquinho. Algumas eu deixo crescer um pouco mais, ó, como essa. Principalmente as que saem do solo, vou mostrar. Olha, essas aqui, ó, elas saem lá do solo. Então eu costumo deixar, porque elas vão se alimentar da raiz e do solo e não da planta mãe, né? Mas as pequenininhas, uma piquititinha aqui, ó. Retire, pessoal, retire, porque ela tira todo o nutriente da mãe. Eu deixo para mim poder ter mais folha para dar para minhas galinhas, né? Eu não me interesso tanto em ter folhas muito grandes aqui, mas eu confesso para vocês que eu gostei mais da couve-manteiga, daquela do pacotinho. Todas as duas do pacotinho eu gostei mais do que essas aqui, tá? Com o tempo eu vou eliminando essas e vou passar a usar da outra couve-manteiga que se desenvolve bem mais. Outra coisa que eu observei é que essa couve-manteiga tronchuda portuguesa e a couve-manteiga legítima do pé alto, que é essa dali, dão muito menos praga do que a couve-manteiga clara, que é feita por mudinha, tá? Essas aqui estão, olha, muito propícias à praga, tá vendo? Elas estão muito emboladas, mas ainda assim elas dão muito menos. Minhas folhas estão furadinhas assim, gente, eu tenho um probleminha aqui com lagarta rosca. Tá? Não é lagarta, nem aquela lagarta que a borboletinha bota, não. É a lagarta rosca, que fica no solo. Ela é uma belezinha, né? De noite eu venho cá e cato algumas. E isso aqui na folha, gente, isso aqui é porque acumulou água aqui, bateu o sol e queimou. Mas não é nada, não é nenhuma doença, não é nada. Essas são muito resistentes. Outra dica é o sol. Tem que ter sol, no mínimo 4 horas, mas 4 horas ainda não é o suficiente, pelo menos 6. Na literatura a gente acha 4, por isso que eu falei, mas do meu ponto de vista 4 ainda não é bom. Tem que ser no mínimo 6 horas de sol por dia, tá? Adubação, pessoal, muito nitrogênio, elas amam. Eu já disse do cálcio, do magnésio, né, que é da casca de ovo, das cinzas, mas usem também o chorume, feita de esterco de gado, ou de esterco de aves, ou de torta de mamona. Façam o chorume e regue pelo menos de 15 em 15 dias. Outra dica, pessoal, escore os pés, não assim dessa maneira que eu fiz aqui, que eu já tô precisando de escorar novamente. Eu escorei aqui quando ela era menor, mas agora eu já tenho que amarrar aqui, ó, porque senão o vento vem e quebra o seu pé de couve. Tá? Todas as minhas estão precisando já de escorar. Olha, essa daqui já até soltou o que eu tinha pregado aqui, ó. Tenho que escorá-la novamente. E no mais, é tratar de pragas que possam surgir, mas sobre pragas eu vou fazer um outro videozinho. Mas sempre, uma dica muito importante, sempre alterne o que você vai borrifar para as pragas.
Uma hora usa uma receita, outra hora outra, não fica só com uma receita não, porque as pragas ficam resistentes. E uma receita abrange um determinado tipo de, uma gama aí de pragas e fungos, e cada receita tem suas propriedades legais para as plantas. E tem as receitinhas também que acabam adubando, né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de usar é o chá das cinzas, porque além de fertilizar as plantas via foliar, também combate muitas pragas. Quando eu comecei o cultivo, gente, eu pensava que plantar muda de couve por semente não valia a pena, porque demora até a semente se desenvolver e chegar nesse estágio, no mínimo uns 3 meses. Mas no meu ponto de vista hoje, gente, com experiência vale a pena sim. Se você tá com pressa, compre lá uma mudinha, mas normalmente aqui na minha região as mudinhas que são vendidas são daquela primeira couve, porque ela é muito parideira, ela dá muita muda. Dessas aqui, ó, aqui na minha região eu não encontro mudinhas delas para vender, tá? E eu gostei muito mais dessas, do desenvolvimento dessas mudas. Essas mudas desenvolvem muito mais, você tem muito mais couve no período mais curto, elas crescem muito essas folhas. Só uma correção, quando eu disse que o vaso para a couve tem que ser bem drenável, eu quis dizer que a terra tem que ser uma terra soltinha, uma terra que não vai empoçar água no vaso. Mas em relação, olha, um vaso desse tamanho aqui seria perfeito para a couve, olha, 2 palmos. Mas em relação, se você quiser fazer o furo um pouquinho aqui para cima, se a sua região for muito quente, assim como a minha, isso vai ser bem legal, assim como eu faço aqui nos meus morangos, olha. Não furo totalmente embaixo, porque aí, ó, um dedinho só. Empoço uma aguinha aqui e ele vai ficar sempre bem hidratado, não vai secar rapidamente. Porque aqui na minha região é muito quente, é muito calor. Só uma dica. Olha o tamanho dessa couve que eu peguei, olha a minha mão. Olha o tamanho dela, olha. Isso porque ela cresceu, é a que tava aqui, ó. Ela cresceu espremidinha aqui. Sem espaço, ela iria se desenvolver muito mais do que isso. Agora eu vou colher, porque eu preciso limpar, dar espaço, porque tem outras coisas plantadas aqui, ó, como essa beterraba, coitadinha, que tá sufocada, e as folhas estão ficando tão espremidas, que tá acontecendo isso, ó, tá queimando, a água tá ficando acumulada, por não ter nem espaço para as folhas secarem. Vou parar e vou mostrar a colheita depois. Olha o tanto que eu tirei, que ele é queimado de sol, ó. Olha o tanto que eu tirei. Aí ficou assim, ó. Isso daqui é uma cebola de cabeça. E a beterraba, coitados, não estavam nem aparecendo. Aquilo ali é uma sálvia. E é isso. Então é isso, espero ter ajudado. E se você sabe de alguma dica que eu deveria ter dado, coloque aí nos comentários que eu vou aprender com vocês.